Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em João capítulo 8, nós vamos meditar num texto bíblico muito bonito, muito lindo. Confesso para os irmãos que a Record tem feito alguns filmes ou novelas ou seriados, eu não sei o nome exatamente que dá. Eita, deu uma abertura bonita aqui no som agora. Que dá para esses filmes bíblicos que são passados, né? Alguns são assim completamente diferentes do que a Bíblia diz. Eles inventam até uns nomes, umas lutas lá, uns confrontos, uns romances que a gente não sabe de onde foi tirado. Mas eu confesso que essa imagem era uma imagem que eu gostaria de fazer uma pesquisa lá não sei se tem na Record lá alguma forma de pesquisar e visualizar essa imagem. É uma imagem desse texto bíblico, João capítulo 8, que me chama muita atenção. Deve ter sido um momento daqueles maravilhosos. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem o desejo, teria, né, a vontade de estar ali ao lado de Jesus, ver algum daqueles milagres assim que são, ouvir algumas daquelas pregações de Jesus no Sermão do Monte, o caminhar com ele, ver o cego saltitar de ser curado por ele, e essa imagem de uma mulher adúltera e ser perdoada por ele, quando os homens estão querendo apedrejá-lo, e ele escrevendo no chão, na areia, seria uma cena lindíssima para assistir, estar ali do lado, né? Seria maravilhoso estar nesse momento. E é exatamente essa história que eu gostaria de ler com os irmãos e pensar um pouco sobre a graça de Deus. Entendermos um pouco o que seja a graça de Deus para a nossa vida e a graça de Deus na vida dessa mulher. Iniciamos o culto cantando uma música sobre graça, sem ter nem mesmo combinado. E o pastor André, se você não leu ainda no boletim de hoje, aquele texto, aquela meditação que ele sempre coloca na frente, está muito boa, é o esboço de uma mensagem. Pega depois, dá uma olhada, dá uma lida, e tem parte dali do que eu vou pregar também, sem eu saber o que ele ia escrever. Depois você dá uma lida, é uma mensagem, ele pegou uma das mensagens dele, certamente botou aí, né, uma meditação profunda da palavra de Deus. Abra então sua Bíblia em João capítulo 8, e acompanhe comigo a leitura do texto bíblico, que vai falar sobre a mulher adúltera. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar. Senhor, meu Deus, queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração essa noite, através da meditação da Tua palavra. Ó Deus, que toda distração, todo sono, tudo aquilo, ó Deus, que possa tirar o nosso foco do que o Senhor tem a nos dizer essa noite, ó Pai, possa ser retirado de nossa mente, de nosso coração. Que tenhamos um olhar, que tenhamos ouvidos somente para o que o Senhor tem a nos dizer, porque é precioso para nós, importante para nós essa noite, nesse momento, é entender o que o Senhor tem a nos falar. Por isso, ó Deus, esteja conosco, porque se não for a Tua graça, se não for o Teu Espírito falando ao nosso coração, estaremos ouvindo tão somente um sermão, mas quando o Senhor está presente, é diferente, ó Pai. Quando o Teu Espírito fala, algo diferente acontece. E queremos entregar o nosso coração, os nossos ouvidos essa noite, para que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
texto bíblico é bem claro para mim em mostrar a história de uma mulher que vivencia o que seja a graça de Deus, a bondade de Deus em sua vida. Esse é o tema principal desses versos, segundo o entendimento que eu tenho quando eu faço a leitura. Deus derrama graça sobre uma mulher pecadora, uma mulher que foi pega em adultério. Mas precisamos pensar nos personagens dessa história também. Por exemplo, temos personagens religiosos nessa história. Temos escribas e temos fariseus, é o que o texto bíblico diz. Quem seriam os escribas e quem seriam os fariseus? Os escribas eram os doutores da lei, eram aqueles homens que faziam a interpretação da lei, eram aqueles homens mais cultos que faziam as cópias também dos escritos bíblicos e reproduziam os escritos bíblicos. Nós temos na Bíblia, por exemplo, Esdras como uma referência de um escriba. Aliás, o livro de Esdras, Jesus está presente em todos os livros do Antigo Testamento. E todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento apontam em uma direção: Cristo no Calvário. Então, se você olhar qualquer livro do Antigo Testamento, você vai poder ver Jesus ali. Por exemplo, Gênesis. Quem é Jesus em Gênesis? Juventude, quem é Jesus em Gênesis? Hein, Rebeca? Me ajuda aí. Gênesis 3,15 é aquele que pisa a cabeça da serpente. Em Êxodo, Jesus é quem? É o Cordeiro Pascual, sem mácula, que não poderiam quebrar o osso dele na celebração da Páscoa, assim como não quebraram os ossos de Jesus na cruz. É aquele sangue do Cordeiro que foi derramado na verga da porta, passado para que o anjo da morte, quando passasse, não matasse as pessoas, assim como o sangue de Cristo na cruz do Calvário nos perdoa de todo, nos purifica de todo pecado. Ou seja, Jesus é apresentado no livro de Êxodo como sendo o Cordeiro Pascual. Em Esdras, quando se fala no escriba, Jesus é quem? O escriba fiel. Embora ser um escriba fosse algo divino, bíblico, com significado profundo e importante, porque quando vemos a reconstrução de Jerusalém, nós vemos que os escribas liderados por Esdras saem dentro do povo ensinando a palavra, para que na reconstrução de Jerusalém a palavra fosse a base de tudo aquilo que eles fossem fazer. Com o tempo, os escribas foram se tornando homens religiosos, duros, rigorosos, e estavam entre os que mais trouxeram problemas para Jesus. Acabaram se tornando, junto com outros religiosos, como os saduceus, os fariseus, aqueles que mais trouxeram problemas enquanto Jesus esteve aqui na terra, esteve ali em Israel, pregando a palavra. Eles foram pedra de tropeço para Jesus. Outros religiosos que também estavam nessa história foram os fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus eram homens rigorosíssimos, eram homens com uma moral elevadíssima, eram homens que seguiam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei. Eram homens que decoravam textos enormes, desde pequeno eles já decoravam textos enormes das Escrituras, e eram capazes de citar esses textos em suas reuniões, tudo de cabeça. Mas não bastava a palavra, eles acrescentaram muito mais à lei, e foram acrescentando regras e regras e regras, que foram se tornando fardos pesados sobre Israel. Por exemplo, eles tinham a maneira correta de se lavar as mãos, eles tinham o número de passos que eles poderiam dar no sábado. Então, eles contavam o número de passos que eles poderiam dar. Então, se eles tivessem que ir em determinado lugar, eles contavam se aqueles passos que eles poderiam dar, segundo a sua fé, a contagem daria para eles irem e voltarem. Olha que coisa louca. Eles se acendiam as suas velas na sexta-feira, e para que no sábado eles não fosse preciso nem acender vela, porque eles diziam que o sábado era santo e não poderia nem acender vela. Não poderia nem ter esse trabalho. Eram homens rigorosíssimos, embora tivesse a moral muito elevada, eram homens que faziam questão da santidade exterior, faziam questão que as pessoas soubessem que eles eram fariseus, que eles eram homens que guardavam a lei, eram homens totalmente consagrados. Então, eles gostavam de uma oração nas esquinas, eles gostavam de serem vistos pelos homens, e nós temos como referência de um grande fariseu na Bíblia, Paulo. Paulo foi um grande fariseu, da maior escola dos fariseus de Israel, estava Paulo inserido no meio deles.
até o dia em que Paulo teve o encontro com Jesus. Mas o que esses homens queriam, esses religiosos? Quando eles abordam Jesus, o que eles queriam nesse momento da abordagem a Jesus? Bem, em primeiro lugar, eles queriam que Jesus contrariasse a lei de Moisés. Eles queriam que Jesus, quando eles chegam até Jesus, eles dizem: Senhor, a lei de Moisés diz que se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Primeiro que eles distorcem a lei. O religioso distorce a lei. A lei dizia, tanto em Levítico como em Deuteronômio, que deveria ser morto tanto o homem quanto a mulher, mas o homem não estava presente. O único que estava presente era a mulher. Bem, primeiro eles queriam que Jesus contrariasse a lei de Moisés. Eles queriam que Jesus julgasse aquela mulher, e aquela mulher fosse apedrejada, porque era o que a lei dizia, que o homem e a mulher pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Segundo lugar, o que eles queriam? Eles queriam mostrar ao povo que Jesus não tinha misericórdia, que Jesus era capaz de mandar apedrejar uma mulher diante de toda aquela multidão. Então eles queriam mostrar que Jesus não era tão bonzinho, que Jesus não era tão misericordioso assim. Uma outra coisa que esses religiosos queriam fazer com Jesus, eles queriam criar um conflito de Jesus com os romanos, porque um judeu não poderia julgar ninguém, um judeu não poderia condenar ninguém, um judeu não poderia levar ninguém à morte, somente os romanos tinham essa autoridade. Então a palavra que Jesus dissesse ali poderia trazer problemas sérios para ele, diante do povo, poderia trazer problemas sérios para eles, diante de Roma. Esses religiosos então queriam trazer problema para Jesus. Mas como eles abordam Jesus? Eles abordam Jesus chamando Jesus de mestre. É interessante que a meditação que o pastor André trouxe no boletim de hoje, ele faz um confronto exatamente com isso, entre a bajulação e a perseguição. Nós temos sempre a ideia de que o inimigo de nossas vidas, Satanás, quando tenta contra nós, ele vai nos perseguir, ele vai nos atentar contra a nossa vida, contra o nosso nome, ele vai nos trazer tentações, ele vai nos atacar frontalmente. Ele vai criar alguma situação de maneira que ele nos ataque, nos afronte, nos desafie, nos provoque para que nós venhamos a pecar. Mas esse texto bíblico e essa meditação que foi trazida nos mostra que a bajulação muitas das vezes é mais perigosa do que o confronto. A meditação que o pastor André traz, ele cita alguns exemplos já. Ele cita, por exemplo, o exemplo de Sansão. Sansão não foi o exército filisteu que matou Sansão, ou que prendeu Sansão. O que destruiu Sansão foram os elogios e os carinhos de uma Dalila. Foi a bajulação, foi o amor falso, foi o amor fingido que derrubou aquela mulher. Judas traiu Jesus, não foi com uma espada ao pescoço de Jesus ou nas costas de Jesus, não foi uma punhalada nas costas, foi um beijo que levou Judas a trair Jesus, foi o sinal usado. E aí no final da nossa meditação aí do boletim, o pastor André vai colocar assim: aquele que é imune à desaprovação do povo ou do mundo faz bem, mas aquele que é imune à bajulação faz melhor ainda. Aqueles homens religiosos surgem diante de Jesus com a bajulação, tentando levar Jesus a cometer erros, a cometer falhas diante daquele povo, de maneira a desacreditá-lo, de maneira a trazer descrédito a Jesus. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra do pastor Paul Washer, que é um pastor, uma referência de pastor, um pastor americano, e ele dizia o seguinte: eu estou preocupado com o meu ministério, porque quando eu não era conhecido, as pessoas pegavam pedras para atirar em mim quando eu acabava de pregar. E hoje que eu me tornei popular, eu acabo de pregar, e as pessoas vêm tirar selfie comigo. E ele falou: alguma coisa está errada no meu ministério, porque é muita bajulação. Palavras do pastor Paul Washer. A bajulação, muitas das vezes, é uma artimanha de Satanás para tentar nos derrubar.
O sorriso do mundo, muitas das vezes, não é a aprovação pela nossa fé genuína e verdadeira, ou o bem que nós fazemos à sociedade. Muitas das vezes pode ser sinal de uma bajulação para atraí-lo, para que você possa cair em descrédito e cair em pecado. Esses homens chegam dessa maneira diante de Jesus. Mas esses religiosos tinham uma característica comum a todo homem religioso que desconhece o que seja o Evangelho. Eles eram sal sem sabor. Lucas capítulo 14 vai dizer que o sal precisa ter sabor, precisa salgar, porque se ele não salgar, ele não presta para mais nada a não ser jogado fora. Um exemplo bem claro, e uma maneira bem clara de você distinguir um homem que é de Deus, de um homem religioso que desconhece a Deus, é se ele é sal nesse mundo. E aí nos cabe fazer essa pergunta de maneira bem direta: você tem sido sal nesse mundo? A nossa vida tem sido uma vida que tem trazido tempero, sabor a esse mundo? Nós temos influenciado, ou será que nós temos sido como aquele sal que não tem sabor? E eu nunca vi um sal que não tivesse sabor. Eu não sei se alguém aqui já viu, Rômulo, que é churrasqueiro, já viu um sal sem sabor, já comprou um saco de sal grosso lá, e esse sal está sem sabor, está vencido. Eu nunca vi sal vencido. Talvez tenha, não sei, mas a coisa é tão ilógica que Jesus faz essa analogia, mostrando que o homem que desconhece o Evangelho é como um sal que não tem sabor, que não consegue temperar, não consegue saldar, e para isso ele não presta para nada. Esses homens religiosos, eles eram assim. Eu não sei dos mais antigos, mas existia um comercial, né? Vocês lembram daqueles comerciais antigos que ficam na nossa cabeça e a gente nunca mais esquece? Sabe, né? Tem alguns comerciais assim que você nunca mais esquece. Por exemplo, Denorex. É Denorex, não era? Parece, mas não é. Não é isso mesmo? Denorex parece, mas não é. O religioso é assim, é o Denorex. Ele parece, mas não é. Precisamos ter muito cuidado com os religiosos. Alguém já disse que a pior mentira, sabe qual é a pior mentira? É aquela que mais se aproxima da verdade. E aí fica difícil distinguir. Quando você está estudando seitas e heresias, nós temos uma cadeira dessa lá no seminário, quando nós estudamos com o pastor Paulo Pimentel, nós vamos aprender isso, que algumas seitas são tão parecidas com a gente, mas são tão parecidas com a gente que até parece evangélico, mas não são. E muitas das vezes, muitos evangélicos frequentam esses grupos, colocam o filho nas escolas desses grupos, achando que estão fazendo bem aos seus filhos, participam de reunião, e eu já cheguei um dia a encontrar o filho de um pastor na igreja que estava com uma Bíblia, e ele leu a Bíblia durante o estudo, e eu falei, que texto diferente, que versão é essa que eu não conheço? Quando eu me aproximei da Bíblia dele, ele estava com uma Bíblia de Testemunha de Jeová. Filho de um pastor, usando a Bíblia de Testemunha de Jeová. E eu não sei se você sabe, mas o Testemunho de Jeová é uma seita. O Adventista é uma seita. Mas algumas desses grupos têm os seus ensinamentos tão próximos da verdade que é difícil, e essas são as piores mentiras. Esse grupo de religiosos que se aproxima de Jesus, eles são desse tipo. Eles pegam um texto bíblico, não apresentam um texto bíblico completo, eles chegam com uma bajulação, chamando Jesus de mestre, ou seja, eles vão preparando o caminho para poder descredibilizar Jesus diante daquele povo. Mas Jesus mostra para eles que existem pecados que são conhecidos pelos homens, mas existem pecados que são conhecidos por Deus também. Aqueles homens conheciam na vida daquela mulher que ela era adúltera. E de fato, a Bíblia, o texto não tenta justificar a mulher. O texto apresenta ela como uma mulher que havia adulterado, desconsidera a presença masculina, porque certamente tinha uma figura masculina, ninguém adultera sozinho, tinha um homem junto dela, mas esse homem não está ali. O texto apresenta ela como alguém que realmente havia pecado, mas a argumentação de Jesus, a argumentação que Jesus apresenta diante do ataque daqueles homens, diante da proposta daqueles homens, de descredibilizar Jesus diante do povo, é que se alguém não tivesse pecado, aí sim poderiam tacar a primeira pedra. Jesus diz para eles, vocês conhecem o pecado dela, mas eu conheço o pecado de vocês também. Isso nos faz pensar que o Senhor,
é aquele que sonda os nossos corações e as nossas mentes. E é impossível apontarmos o dedo para uma pessoa sem pensarmos que o Senhor também julga as intenções do nosso coração. O texto bíblico vai dizer, se você for estudar a origem dessa lei, essa lei dizia que deveria tacar a primeira pedra na mulher adúltera, aquele que testemunhou o ato. A primeira pedra a ser atirada tinha que ser atirada por aquele que testemunhou o ato, ou seja, quem pegou ela em adultério deveria ser o primeiro a pegar a pedra. Mas ninguém pega a pedra para atirar naquela mulher. Essa mulher experimenta aquilo que é a mais pura graça de Deus. A graça de Deus que não se explica. A graça de Deus que alcança o coração do homem quando ele não merece. Jesus, quando fala do pecado, ele fala sobre algumas coisas extremamente importantes que nós temos que pensar. Primeiro, ele fala da universalidade do pecado. Ele mostra nesses versos que todos são pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quando aqueles homens tentam colocar aquela mulher em destaque, como se ela fosse a única pecadora, Jesus deixa bem claro e mostra que todos são pecadores. Todos são pecadores. Não há quem não seja pecador. Todos são igualmente pecadores. Jesus coloca todos no mesmo nível. Jesus mostra também, Paulo vai dizer lá na frente, em Romanos capítulo 6, 23, que existe uma consequência para todo o pecado. E a consequência para o pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, morte das emoções. O diabo vem para matar, roubar e destruir. E aquele que faz aliança com o pecado é alguém que caminha em direção à morte. Jesus vai mostrar também, mais tarde, Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7, vai fazer um aviso. Ele vai dizer, de Deus não se zomba. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Ou seja, o pecado é tratado por Jesus de uma maneira muito mais ampla e muito mais profunda do que aqueles homens religiosos encaravam. Para eles religiosos eram pessoas perfeitas, imaculadas, dignas, mas para Jesus não. Para Jesus todos estavam carecendo da sua graça e do seu amor. Eu queria falar com você então sobre essa maravilhosa graça que alcançou o coração daquela mulher e que certamente alcançou o coração de muitos que estão aqui. E certamente essa noite o Senhor quer que ela também te alcance. A maravilhosa graça de Jesus. O que não é a graça de Jesus em primeiro lugar? A graça de Jesus não é a permissão para fazermos o que quisermos. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 6, verso 1 e 2. Diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda nele? A graça não é um passaporte para fazermos o que quisermos. O texto bíblico vai dizer, olha, nós vamos permanecer no pecado para que a graça aumente, para que a graça abunde. Ele mesmo vai dizer, de modo nenhum. A graça, então, não é um passaporte para eu fazer o que eu quiser. O que significa, então, a graça de Deus? É um favor imerecido, alguns diriam. Alguns diriam que é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Alguns diriam que é o jeito de Deus amar. Talvez fique melhor nós entendermos o que seja a graça de Deus pensando na vida de alguns personagens bíblicos que experimentaram de maneira poderosa a sua graça e o seu amor. Por exemplo, o que você faria com um homem que tivesse cometido um homicídio, ou mais de um homicídio, alguns homicídios, e que esse homicídio tivesse sido tão grave, mas tão grave, que a sua pena tivesse sido aplicada a ele a pena capital. A maior pena que se pudesse dar naquela nação, que seria a pena de morte, e o pior tipo de morte que pudesse dar. No caso de Israel, uma morte na cruz. E o que você diria se no final dos últimos segundos, minutos da vida daquele homem, esse homem se arrependesse dos seus pecados? Você o perdoaria? O que você diria? Esse homem é merecedor desse perdão? Jesus perdoa esse homem ao lado dele na cruz. Isso é graça.
O que você faria de um homem que, depois de seu pai ter presenciado um grande avivamento dentro do seu povo, levando o povo à adoração, a buscar a presença de Deus, a voltar-se para a palavra de Deus, o filho desse homem se torna um homem que faz tudo o inverso do seu pai, começa a adorar a outros deuses, começa a adorar outras imagens, e o seu comprometimento com o diabo e com o culto de adoração ao inimigo é tão grande, tão profundo, que ele sacrifica os seus filhos. E sabe como é que é? O pecado tem uma consequência, e a consequência vem, ele é preso, ele é levado cativo, mas lá no seu cativeiro ele chora, se arrepende, busca o Senhor, e Deus restaura a sua sorte, ele volta para a sua terra. O que você diria de Jesus perdoar um homem como esse? Esse homem é Manassés. Deus perdoou Manassés, apesar de toda essa loucura que ele cometeu. Ou o que você diria dessa mulher nessa história, uma mulher adúltera? Sabe-se lá que tipo de loucura ela fez, sabe-se lá se ela destruiu um casamento, sabe-se lá se ela destruiu uma família, sabe-se lá se ela não destruiu a família dos outros, ela destruiu a sua própria família. Sabe-se lá se ela era uma mulher que não se contentava com destruir uma família, mas destruir uma família, e destruir outra família, e destruir outra família, e destruir outra família. Algumas pessoas, infelizmente, têm um espírito de destruição de lares, que é isso que tem sido feito. Destrói-se uma família, destrói-se uma outra família, destrói-se uma outra família, e vai destruindo. Mas o que você diria se essa pessoa se arrependesse dos seus pecados, e Jesus colocasse a mão no ombro dela e dissesse: vai, não peques mais, eu te perdoei, vai lá, você está perdoada? Ou que você diria de uma pessoa que, imagine, o Brasil começou a ter perseguição, e de repente um homem religioso um homem com autoridade do governo, entra na nossa congregação e prende alguns, mata outros, e leva preso e tortura alguns irmãos de nossa igreja Batista de Vargem Pequena. E esse homem um dia está indo prender outros em uma outra cidade, e ele cai com o seu rosto em chão, ouve uma voz lhe chamar, e ele se arrepende dos seus pecados, e um dia ele volta à nossa igreja e dá o testemunho, e agora ele está pregando para algumas famílias das quais ele perseguiu, torturou, matou. Pois foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez com Paulo. Isso é graça. Isso é graça. Graça, por exemplo, Rômulo, permita contar a história que tu falou hoje pela manhã. Estávamos falando de Jó, que vai ser o assunto da próxima lição da EBD, e o Rômulo contou uma história interessante, que eu só posso dizer que é graça de Deus, porque um homem desafiar a Deus como ele desafiou, ele disse que primeiro Amanda se converteu, depois ele se converteu, mas ele gostava de jogar bola, não vinha para a igreja, e um dia ele falou assim: Deus, se eu for para a igreja hoje, e o pregador pregar sobre Jó, eu nunca mais saio da igreja. E ele chegou à noite aqui, e o pregador, quem era o pastor? Pastor Josué estava pregando sobre Jó, e ele nunca mais saiu da igreja. Isso é graça, porque Deus ouvia a voz de um homem pequeno, um homem que praticamente desafia ele: Senhor, eu só te sirvo se for Jó, pregar sobre Jó. Não vai me dizer que é coincidência. Isso é graça de Deus. Que é ato de maior graça do que um pastor estar pregando na frente de uma igreja? É graça pura. Basta você perguntar à mãe do pastor, a esposa do pastor, o filho do pastor, que ele vai dizer: é graça, meu pai está ali pregando. Super e abundante graça, como nós cantamos. Hoje minha esposa me contou um pouco do que aconteceu com a Sayonara, que nós temos orado tanto. Sayonara é uma jovem que foi criada junto com a minha esposa, com as irmãs. Eu a conhecia, mas na minha época menino não brincava com menina, né? Então ela brincava com as meninas, comigo a gente não brincava. Então era amigo das meninas, cresceu, nunca teve contato com o evangelho e viveu uma vida normal, como qualquer pessoa no mundo. E a Sayonara um dia se converteu, e aí ela tinha uma pessoa, um namorado, um noivo, não sei exatamente, mas eles tinham uma vida, um relacionamento como todas as pessoas têm fora, e ela, como havia se convertido de fato, ela disse: olha, se você não me acompanhar, eu não quero mais assunto com você. Ela encerrou aquele relacionamento. Sayonara então se batizou, nós chegamos ali no final do batismo da Sayonara, lá em Bereia, foi um dia de jogo do Botafogo, cheguei, já estava acabando, já tinha acabado, foi muito difícil chegar lá. Sayonara foi criada muito pobre, muito humilde, mas se dedicou, se esforçou e virou uma gerente do Bradesco, e foi transferida para uma agência Prime,
e começou a bater as metas, e durante os últimos 2, 3 anos, talvez, foi a melhor agência ou a melhor equipe de todo o Bradesco Nacional, e ganhou prêmio, e saiu em Instagram, e estava vivendo um momento maravilhoso. Mas um dia, num exame de seio, um exame de... Homem seria um exame periódico, mulher é um exame preventivo. No exame preventivo, foi lá e foi detectado que ela estava com câncer. Então, entrou na quimioterapia, botou uma touquinha para o cabelo não cair, aquela que congela, mas caiu assim mesmo, botou uma peruca. Sábado tirou o seu seio, né? Não está bonito, não deixaram nem minha esposa ver, para minha esposa não ficar impressionada. Mas olha só, quanto ato de graça do Senhor sobre a vida de Sayonara. Talvez você consiga olhar só o quanto ela tem sofrido, quanto Deus revirou a vida dela, mas Sayonara conheceu a Cristo, Sayonara prosperou no seu trabalho, Sayonara teve uma cirurgia abençoada, já está em casa. E um outro milagre que aconteceu no meio disso tudo, a Sayonara, ela fez o tratamento dela sem contar a equipe dela do trabalho, sem contar a agência dela, o que estava acontecendo, só o chefe dela sabia. Ela saía às sextas, fazia vasectomia. Vasectomia não, perdão. Que loucura, rapaz. Ô, Senhor. Hã? Quimioterapia. Vasectomia foi eu que fiz. Foi tão traumático que de vez em quando sai até na pregação. Tão traumático que é. Não faz não, meu irmão. Rômulo, não faz não, Rômulo. Já fez também? Coitado, você está triste assim. Ih, cara, meu Deus. Fala mais, Senhor. Fala, Senhor. Ela fez a quimioterapia, e aí ela, segunda-feira, ia trabalhar. Normalmente, trabalhava. Dedicada, não deixou impactar o trabalho dela, a responsabilidade dela. Sabe o que aconteceu nesse período? Sayonara foi promovida novamente. O centro da cidade está acabando. Está acabando. Tem ruas que não tem loja aberta mais. Eu trabalho no centro, chega a assustar, gente. Chega a dar vontade de chorar. Lojas de 50 anos de existência lá fechado, portas fechadas. E a Sayonara era gerente de uma agência na Cinelândia. Pegaram a Sayonara, que é uma baita pessoa, e trouxeram ela aqui para a Barra. Já tem até jogador de futebol com conta que vai ter com ela, está toda feliz, vai conversar com essa turma para poder aplicar. Deus derramando graça sobre a vida daquela menina. Graça pura, superabundante graça. Talvez definir graça seja muito difícil, ou seja simplório demais, que a gente vai usando essas frasezinhas que aprendemos desde criança na igreja, mas quando olhamos para a vida dos nossos irmãos, quando olhamos para a nossa vida, ou lembramos de coisas que Deus fez em nossa vida, só podemos ver graça. Deixa eu te contar uma que aconteceu comigo e me diga se não foi graça. Quando eu completei 10 anos de casado com a Cleia, nós fomos para Friburgo. E o Fulvinho ainda não existia, era só o Davi era pequenininho, nós fomos para Friburgo, chegou lá, estourou um furúnculo na perna dele, e aí não foi legal, dormimos mal, medicamos ele. No dia seguinte voltamos, eu estava com o carro do meu irmão, um Meriva emprestado, e na volta ali na BR-101, quilômetro 303, do nada eu perdi o controle do carro a 100 quilômetros, o carro começou a ir para a contramão, eu puxei o carro para o outro lado, para ele não ir na contramão, ele rodou na pista, bateu numa lateral, capotou para dentro do mato assim várias vezes, umas 4, 5 vezes. Quando o carro parou de capotar, a minha esposa estava atrás com o meu filho Davi, que estava com uma febre altíssima, ele estava sem cinto, e ela também, porque estava segurando ele ali, que ele estava passando muito mal, deveriam estar com cinto, mas ele deitado na coisa, e ela agarrou ele e ficou quicando dentro do carro. Quando o carro parou, o carro estava pegando fogo, o sangue escorrendo da minha cabeça, o meu filho Davi sem nenhum arranhão, a Cleia bem machucada, com a metade do corpo para fora da janela do carro, a outra metade para dentro. E aí chegou rapidinho, as pessoas nos socorreram, nos levaram para um pronto-socorro ali em São Gonçalo. Meus irmãos, eu tive alguns hematomazinhos pelo corpo, o Davi não teve nenhum arranhão, a Cleia foi a que teve mais, ficou com a coluna machucada, o ombro machucado, escoriações pelo corpo, ficou um tempo com dificuldade de andar. O carro, que era um Meriva, virou uma caixinha de fósforo. Meu irmão chegou lá e falou, quando meu irmão chegou, eles já estavam dentro da ambulância. Meu irmão chegou para mim e falou assim, Fúvio, eles estão vivos mesmo? Eu não acredito, eles estão vivos. Eu falei, estão lá dentro da ambulância, vai lá ver. Ele não acreditava que a minha esposa e meu filho estivessem vivos. Para mim não foi um acidente tão somente.
Foi um acidente, mas a graça de Deus estava ali comigo. A mão do Senhor estava ali comigo. A mão do Senhor estava ali comigo, como ela está aqui conosco também. Deixa eu te dar um último exemplo de graça. De manhã eu falei sobre 2 John. Se eu tivesse mais um filho, Cléia, não tivesse feito aquela cirurgia, seria João Fúlvio III, segundo. De manhã eu contei a história de 2 John. Hoje eu vou contar à noite a história de mais um. John Newton. Alguém aqui sabe quem foi John Newton? É uma pena, né, que a gente não, essas histórias não são tão propagadas. John Newton foi um homem que, autor do hino, da letra do hino, Maravilhosa Graça. Maravilhosa Graça não. Amazing Grace. Preciosa Graça. Preciosa Graça. A história desse homem é linda, sabe por quê? Ele era um traficante de escravos. Traficava escravos. É inacreditável que isso um dia tenha existido, né? Mas existiu. Negros eram pegos na África, colocados dentro do navio e trazidos para a Europa, eram comercializados, era uma atrocidade absurda. E ele, um dia teve um encontro com Jesus e se converteu. E ele lembrou que quando ele traficava esses escravos, muitos eram cristãos, e eles ficavam, embora sofrendo lá embaixo, acorrentados, eles ficavam balbuciando uma melodia. Não tinha letra, era só a melodia. E eles balbuciavam aquela melodia. E esse homem, quando se converteu, ele colocou essa letra que nós cantamos hoje em cima dessa melodia, Preciosa Graça de Jesus. E ele se tornou o homem que mais lutou a favor da abolição da escravatura na Europa. Isso é graça. Até hoje cantamos esse hino lindíssimo, Preciosa Graça de Jesus, que me alcançou. Jesus bateu no ombro daquela mulher e disse: vai e não peques mais. Aquela mulher experimentou a graça de Jesus em sua vida. Eu tenho certeza que muitos aqui já experimentaram dessa graça, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para você clamar por essa graça na sua vida novamente. Talvez você esteja vivendo um momento de extrema dificuldade, de acusação como aquela mulher enfrentou, onde as pessoas te colocam no centro e apontam o dedo para você impiedosamente, dizendo: eis aí um pecador. Talvez você seja daqueles que estejam com pessoas querendo o teu mal, como aquela mulher enfrentou, onde religiosos, ao invés de tirar o fardo, colocam mais fardo sobre você. A genuína fé e o genuíno evangelho não é um evangelho que pesa, é um evangelho que traz a suavidade da graça do Senhor, que não nos isenta de responsabilidades, mas que nos faz experimentar a presença do Senhor ao nosso lado, como a Sayonara tem experimentado. Talvez o que você precisa hoje é pedir: Senhor, derrame a tua graça sobre mim, Senhor. Não permita, Senhor, que me acusem mais. Não permita, Deus, que esses dedos que têm se levantado sejam apontados mais para mim. Não permita, Senhor, que Satanás traga à minha mente o pecado que eu cometi há tantos anos atrás, mas que invariavelmente, frequentemente, Satanás ressurge em minha mente aquilo que eu fiz há tanto tempo atrás e que eu me vergonho do que foi feito. Talvez você precise de hoje experimentar novamente essa graça sendo renovada em teu coração, em tua mente, para que você possa fazer como aquela mulher, ir e não pecar mais, ir e não ter mais compromisso com o pecado, ir e ser uma nova criatura. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu gostaria de orar pela sua vida. Gostaria de pedir ao Senhor que, essa noite eu gostaria de pedir ao Senhor que estivesse falando ao seu coração e derramando da sua graça sobre a sua vida.
A experiência que aquela mulher viveu, de acusação, de homens expondo a vida dela, trazendo ao conhecimento de todos o seu pecado, de expondo ela e trazendo um constrangimento, e ela ficando até mesmo à beira da morte ali, do apedrejamento. A única solução para a vida dela foi experimentar da graça de Jesus, e certamente a única esperança para a sua vida essa noite é experimentar da graça do Senhor sobre a sua vida também. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as lutas que você tem vivido, eu não sei quais são os desafios que você tem vivido, mas eu sei que a graça do Senhor é suficiente. Eu sei que o toque do Senhor nos seus ombros, dizendo, vai, não peque mais, meu filho. O toque do Senhor é um toque que traz um novo caminhar para aquela mulher, trouxe e vai trazer para você também. O Senhor, essa noite, vem sobre você, demonstrando a sua graça e se apresentando como Deus de toda a graça sobre a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, quero pedir, ó Pai, que a Tua palavra tenha encontrado guarida no coração do meu irmão, aquele que tem enfrentado, ó Deus, duras acusações, lembranças que machucam o seu coração, a sua mente, que trazem desarmonia no seu lar, que trazem confusão mental, que trazem tristeza profunda a ele, por causa de um pecado cometido lá atrás, ó Pai, por causa de algo que ele fez, que ele desagradou ao Senhor, e os homens o colocaram no centro, apontaram o seu dedo, tornaram público tudo aquilo que ele fez, mas o Senhor é aquele que vem essa noite até ele e diz, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Que, ó Deus, ao sairmos daqui, tenhamos a certeza no coração que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor nos dá uma nova oportunidade, um novo caminhar. Que a sua maravilhosa graça se derrama sobre nós, nos perdoando os pecados e derramando a sua paz em nosso coração. Ó Deus, essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém, Pai.